Inscreva-se no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você. Por que você está em casa? Perguntou Marta, minha esposa há 28 anos, enquanto entrava pela garagem. Ela me viu na mesa da cozinha, a menos de 3 metros de distância. Seu corpo bloqueava parcialmente um cara mais jovem e alto, que a seguia para dentro de nossa casa. Marta, sempre linda, com seus impressionantes 1,75 metros. E pesando uns saudáveis 66 quilogramas. Tinha cabelos castanho-avermelhados caindo sobre os ombros. Ela sempre se vestia profissionalmente para o trabalho. E hoje, com uma blusa branca, com um botão a mais desabotoado, revelava um decote tentador entre seu busto espetacular. Uma saia de linho preta destacava suas pernas de classe mundial e saltos de 7 centímetros moldavam perfeitamente as curvas de seu bumbum. Contemplando a pergunta aparentemente tola de Marta, respondi afirmando que moro ali. Um lampejo rápido de irritação, que tinha sido cada vez mais prevalente nas últimas semanas, surgiu enquanto ela perguntava sobre o motivo de minha presença em casa, às 15h30 da tarde. Costumo brincar com quem quiser ouvir que amei Marta desde que nos conhecemos, quando ela, como assistente administrativa para 4 executivos de topo em sua empresa, me acompanhou até a suíte sênior para horas de reuniões. Arriscando, a convidei para jantar enquanto ela me acompanhava de volta ao saguão, e o resto é história. Agora, o parceiro de Marta tinha contornado ela e se posicionado ao lado dela, antecipando um sorriso. Fiquei surpreso ao ver preocupação em seus olhos inteligentes. Claramente, as coisas não estavam indo conforme o planejado. Não pude deixar de questionar Marta sobre o motivo de sua chegada antecipada em casa, 1h30 antes do esperado. Marta e eu fomos inseparáveis desde nosso primeiro encontro. Dediquei toda a minha energia a ela e nossa família, estabelecendo uma corretora de seguros bem-sucedida. Com a ajuda de seu empregador, Marta conseguiu um bacharelado em 6 anos, progredindo de um papel de suporte para liderar o RH no escritório da empresa. Tendo amado Marta incondicionalmente por quase 3 décadas, enfrentei a transformação que ela havia sofrido com calma determinada, desejando quebrá-la tão eficazmente quanto ela me quebrou. Dei a Marta meu sorriso torto característico, provocando sua resposta. Nós viemos para casa mais cedo para conversar com você. Questionei Marta sobre a referência coletiva a nós, travando olhares com ela e aproveitando o momento para ele se apresentar. Seu parceiro disse confiantemente que era Miguel Costa, o novo advogado na Keller e Filhos Advogados Associados, colaborando de perto nos últimos meses, apesar de sua mão estendida, que ignorei. E enquanto mantinha contato visual com Marta, abstive-me de reagir violentamente. Optei por Rosner, afirmando que eu sabia exatamente quem e o que ele era. Pela primeira vez, notei sinais de preocupação em minha esposa, e ela estremeceu quando mencionei que ela uma vez ameaçou consequências severas para qualquer pessoa que a chamasse de você. Por que tolerar tal desrespeito em sua própria casa por parte deste indivíduo, a quem me refiro como canalha? Apontei na direção dele. Marta, habitualmente preocupada e confusa, é uma planejadora meticulosa. Tinha certeza de que ela e o canalha haviam planejado meticulosamente todos os cenários possíveis para essa conversa, com cada ponto e vírgula no lugar. Em sua percepção, eu já era um homem traído e complacente. Um rápido olhar para o canalha trouxe um sorriso ao meu rosto. Eu estava bastante certo de que seu esfíncter estava apertando em breve, tão cerrado quanto o meu. Uma situação tumultuada estava se formando, diferente de tudo que Marta e seu parceiro poderiam imaginar. Tomando 2 ou 3 respirações profundas e purificadoras, me esforcei para empurrar a crescente raiva e nojo para um canto tranquilo do meu coração. Internamente, resolvi prosseguir, pensando que era hora de perturbar seus planos, mais uma vez. Sugeri a ideia de fazer 3 drinks e propus discutir os assuntos na sala de estar. Marta pediu um copo de vinho. Discreto ao virar-se para outra pessoa, ele parecia cauteloso. Respondendo à minha oferta, ele mencionou informações de Marta sobre meu gosto por bom e cerveja artesanal. Assentindo, confirmei enquanto me levantava da mesa da cozinha e me dirigia ao bar da sala de família. Ou à sala da sala. Ouvi sussurros imediatos e urgentes, enquanto eles se moviam pela cozinha para a sala de estar. Alguns minutos depois, juntei-me a eles. Eles estavam sentados juntos no sofá. Entreguei a Marta seu merlot favorito e ao canalha um copo em forma de tulipa de cerveja caramelo. Acomodei-o numa poltrona à frente deles, e após erguer meu copo em saudação, dei um gole na bebida ardente. Retornando o brinde, o canalha bebeu sua cerveja, estudando a cor e a carbonatação. Ele fez um comentário sobre a complexidade da cerveja âmbar, perguntando sobre sua identidade. Respondi que era cerveja serva. Ao mencionar a cerveja, os olhos do canalha se acenderam de raiva. E, Marta,
parecendo confusa. Mencionou minha afirmação anterior, de que serva era pior que urina de burro, e considerada a pior cerveja já feita. Ela estava no meio do comentário, quando me viu rindo. Ela expressou sua frustração, afirmando que eu estava sendo rude e condescendente, durante o que deveria ser uma conversa calma. Respondi com um sorriso, questionando sua acusação, e sugerindo que precisávamos iniciar nossa conversa propriamente. Antecipei aprender sobre como ter uma discussão educada, edificante e amorosa com minha esposa. Marta se encolheu, e evitou contato visual, enquanto Miguel assumia o controle, começando a discutir os assuntos. Dirigindo minha atenção a ele, e apontando seu uso inicial de Sr. Cristiano, antes de presumivelmente mudar para me chamar de Cristiano. Insisti em ser tratado como Sr. Cristiano, enquanto seu rosto começava a enrugar. Concluí com encolher de ombros, e sugeri a alternativa de me chamar de Senhor. Em vez de permitir que Miguel continuasse, virei-me para Marta, e perguntei com fervor sobre o tema que ela queria discutir. Quando o amante parecia pronto para responder, interrompi, informando-lhe que estava me dirigindo à minha esposa, instruindo-o a ficar sentado, beber sua cerveja âmbar complexa e permanecer quieto. Marta, num estado de fúria, expressou sua insatisfação com o meu comportamento naquela tarde, insistindo que eu precisava parar. Assenti, dando a aparência de estar contemplando seu pedido, e fiz uma pergunta sobre se meu comportamento era melhor ou pior do que o dela nas últimas 5 ou 6 semanas. Marta, parcialmente confusa e preocupada, pediu esclarecimentos. O amante pareceu prender a respiração, talvez pensando que seu plano cuidadosamente elaborado havia descarrilado. Travando olhares com Marta, revelei que estava perturbado, expressando minha incerteza sobre o que me incomodava. Mais seu envolvimento com outra pessoa, ou seu tratamento comigo como um idiota. A expressão de Marta era de espanto. Seus olhos se estreitaram, e eu, em voz baixa, mencionei ter mais amigos no seu escritório do que ela. Eu recebi um e-mail anônimo 2 semanas atrás, alertando sobre seu suposto caso. O e-mail incluía 3 anexos, mostrando-a em um piquenique no parque, envolvida em abraços e beijos, pedindo desculpas pela maneira como eu descobri. Marta estava no processo de descobrir como continuar quando interrompi, perguntando se ela queria um divórcio. Ela respondeu negativamente, movendo-se para a borda do sofá, inclinando-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, expressando apaixonadamente seu amor por mim. Marta esclareceu que seu envolvimento com Miguel foi um caso de curto prazo, explicando que ele era novo na cidade e não tinha feito muitos amigos. Ela antecipou que ele encontraria uma namorada regular assim que se estabelecesse. Eu reconheci que a situação não funcionava para mim, já que eu havia optado por um relacionamento monogâmico com uma esposa amorosa. Concluí, afirmando que sentia muito, mas um divórcio se alinharia melhor com meus planos futuros. Duro. Marta implorou para que eu parasse, expressando seu desinteresse em um divórcio, e sugerindo que eu provavelmente sentia o mesmo. Ela caracterizou seu envolvimento com Miguel como um caso único, enfatizando que não era nada mais, e que se originou de sua atração por ele. Um desejo por excitação extra em sua vida. Ela me garantiu que isso nunca havia acontecido antes, e logo terminaria, prometendo que nunca ocorreria novamente. Depois de tomar um pequeno gole do meu bom, permaneci em silêncio por alguns momentos antes de responder. Apontei que suas promessas não tinham significado, e afirmei que todos na sala sabiam que ela era mentirosa. Antecipando a reação de Marta, continuei questionando por que deveria acreditar que esse era seu primeiro caso e sugerindo que poderia ser o 51º. Instiguei-a a pensar em nossos esforços compartilhados na construção de uma família. E mencionei que, com Keila casada, e contemplando iniciar sua própria família, agora poderíamos desacelerar e planejar uma aposentadoria maravilhosa. Ela expressou a crença de que em alguns anos, seu caso com Miguel seria há muito tempo errado e esquecido. Levantei-me da cadeira, e sem perguntar se alguém desejava outra bebida, fui ao escritório e reabasteci para os 2 indivíduos na sala de estar. Ao meu retorno, observei os 2 aglomerados envolvidos em uma conversa sussurrada. O amante buscou permissão para falar, perguntando se ele poderia expressar algumas coisas. Em resposta, permiti-lhe o espaço com uma resposta enojada. Depois de reunir seus pensamentos, ele transmitiu que Marta estava correta em caracterizar o relacionamento deles como um caso de curto prazo. Ele expressou arrependimento por se envolver com uma mulher casada, enfatizando que era algo que nunca havia feito antes. Reconhecendo a conexão que compartilhavam, ele falou sobre as qualidades excepcionais de Marta, ao mesmo tempo que entendia a minha menção ao divórcio no calor do momento. Ele aconselhou contra isso a longo prazo, observando as décadas que investimos juntos,
e aconselhando contra jogá-las fora. Além disso, ele mencionou as preocupações iniciais de Marta sobre o acordo prenupcial, sugerindo sua vulnerabilidade devido à sua idade e mudanças no cenário legal. Ele descartou sua aplicabilidade, alegando falta de provas de infidelidade. Ponderei como minha esposa havia se tornado tão equivocada, enquanto ele concluía sua apresentação legal. Virando-me para Marta, expressei minha incapacidade de entender sua escolha de buscar aconselhamento jurídico com um advogado corporativo, que se formou no último quarto de sua classe na Faculdade de Direito, consistentemente classificada entre as 10 piores faculdades de direito do país. Questionei como ela sabia que o amante não terminou de explicar, afirmando que conhecer o inimigo era um de meus lemas. Redirecionando minha atenção para Marta, perguntei sobre seu plano futuro. Depois de alguns momentos para pensar, ela revelou que ela e Miguel passariam um fim de semana juntos. Ela detalhou o itinerário deles, mencionando sua presença no apartamento dele naquela noite, e uma viagem no dia seguinte. Eles planejavam ficar lá na sexta-feira e no sábado à noite, com ela retornando para casa no domingo. Apesar de estar ciente de seus planos exatos, a audácia da declaração de minha esposa me entristeceu profundamente. Expressei minha decepção, esperando que ela pudesse perceber a profunda tristeza em meus olhos. Apontei o impacto em nossa tradição trimestral de escapadas de fim de semana, repleta de memórias de espetáculos espetaculares e experiências emocionantes, como peças premiadas, concertos e eventos esportivos. Contive meus sentimentos sobre a desvalorização dessas memórias e expressei preocupação com a mudança em Marta, comparando-a com a pessoa com quem ela estava envolvida. Marta sentiu minha devastação e respondeu adequadamente, mas eu estava muito consumido pelas vozes em minha cabeça, me incitando a terminar tudo. Virando-me para o muito preocupado amante, o questionei sobre a reação de sua esposa ao envolvimento dele com a minha. Marta me instou a parar, explicando que Miguel era viúvo e sua esposa havia falecido vários anos atrás. Até mesmo o amante mostrou algum decoro, encolhendo-se diante da última afirmação de minha esposa. Eu sorri e me dirigi a Marta, comentando sobre o contraste entre Miguel e ela. Sem pausa, perguntei sobre ele ser viúvo. E Miguel, hesitante, confirmou. Alcancei e peguei uma pasta, manila da mochila ao lado da minha cadeira. Depois do abri lá, e examinar a primeira página. Revelei detalhes sobre a falecida esposa de Miguel, a doutora Cíntia Costa, que era cirurgiã no departamento de emergência do hospital com o marido, Miguel, e 2 filhas, Kátia e Laís. O documento mencionava sua renúncia e mudança de área para se juntar ao marido imediatamente após suas 2 filhas terminarem a escola. Apesar da minha insatisfação com meu casamento, não pude deixar de achar o olhar no rosto de Marta divertido. Marta me confrontou sobre a revelação, perguntando se eu havia mentido para ela. Em resposta, não pude conter minha risada, expressando diversão com a situação de um trapaceiro e um mentiroso, acusando um ao outro de desonestidade. Miguel interveio, estendendo a mão e segurando Marta, justo antes de eu poder protestar. A raiva borbulhando dentro de mim, percebi algo perturbador. Simplesmente não tinha mais energia para me importar. O parceiro de Marta começou a se desculpar, confessando sua fraude e professando seu desejo por ela. Era nauseante ouvi-lo. Ele ficou lá, segurando a mão dela, fazendo planos para o futuro deles juntos, como se eu nem existisse. Marta, após um breve momento de reflexão, pegou a mão dele e virou-se para mim, prometendo cortar laços com Miguel e voltar a ser a esposa amorosa que afirmava ser. Enquanto trocavam palavras, meu coração afundava ainda mais. Era como assistir meu mundo desmoronar diante de meus olhos. Finalmente, reuni forças para falar. Pedi a atenção deles, pedindo a chance de expor meus pensamentos e sentimentos para ser ouvido em meio à traição deles. Eles trocaram olhares incertos, inseguros sobre como responder ao meu pedido de justiça. Pressionei a questão, enfatizando a importância de me darem apenas 30 minutos do tempo deles. Após alguma relutância, finalmente concordaram e tomaram seus lugares. Com a prática facilidade, configurei várias reuniões online, uma habilidade que aprimorei durante a pandemia. Quando a tela da TV piscou para a vida, me dirigi a Pedro e Luiz, perguntando se eles podiam me ouvir. Uma vez feitas as apresentações, surpreendi Marta e seu parceiro, ao revelar a presença de Luiz Breta, meu novo advogado de divórcio. Passando o chão para os advogados, Luiz não perdeu tempo em esclarecer a situação. Ele informou Marta de que ele estava me representando em nosso divórcio iminente, e que os papéis já haviam sido protocolados. Ele deu a ela um prazo para garantir sua própria representação legal, e organizou para ser servido. Avisando sobre as consequências do não cumprimento, Luiz divulgou que a infidelidade foi citada como causa do divórcio, apoiada por evidências detalhadas coletadas por um investigador particular, documentando o caso dela com o Sr. Miguel.
O choque deles era palpável à medida que a realidade da situação afundava. Conforme Luiz concluía as suas observações, coloquei uma segunda pasta Manila na mesa de centro, na frente de Marta, fazendo com que ambos reagissem com surpresa ao som alto. Informei-lhes que continha uma cópia de nossa petição de divórcio, junto com o relatório do investigador particular. Enquanto Marta estendia a mão para a pasta, ela lançou um olhar rápido de volta para a tela. Então declarei nossa intenção de insistir na aplicação total do acordo prenupcial, enfatizando sua revisão regular a cada 2 anos para alinhar com as diretrizes legais estaduais. Com a assinatura e notarização de Marta em todas as atualizações nos últimos 28 anos, expressei confiança em sua aplicabilidade. Em seguida, transmiti a decisão tomada pela diretoria da corretora na noite anterior, que aliviou Marta de todas as responsabilidades corporativas e cortou sua associação com minha empresa completamente. Detalhei o cronograma para devolver o carro da empresa, cancelar cartões de crédito da empresa e telefone celular, e terminar associações a vários clubes. Mencionei o cancelamento de cartões de crédito conjuntos e o congelamento de contas financeiras conjuntas. Tudo de acordo com o acordo pré-nupcial. Depois detalhamos nosso pedido de uma divisão de 80/20 ativos a meu favor, incluindo a retenção da casa livre e clara, Porman mesmo, junto com um pedido de despejo acelerado e um período de 30 dias para Marta remover seus pertences pessoais da propriedade. Mencionei a ausência de pensão alimentícia e de suporte infantil, e notei que havia reivindicações adicionais, que o advogado de Marta poderia explicar. Luiz concluiu perguntando se havia algo que ele havia perdido, ao que respondi que ele havia coberto todos os pontos essenciais, expressando apreço por sua minúcia. Assim que a tela da TV ficou preta, Marta imediatamente se levantou e exclamou que eles deveriam esperar. Ela se virou para mim e pediu para trazê-lo de volta, pois ela tinha perguntas. Respondi informando que não funcionava assim, e que ela precisaria contratar seu próprio advogado para obter respostas. Marta então expressou sua frustração, ameaçando me destruir. Com um sorriso, virei-me para o parceiro dela e perguntei sobre sua opinião legal sobre o impacto potencial desse desenvolvimento no divórcio. Sua falta de resposta fez Marta afundar de volta no sofá, visivelmente angustiada. Não pude deixar de sorrir amplamente, enquanto acenava com o controle remoto para ela, antes de apontá-lo novamente para a TV. Enquanto a segunda reunião começava, dirigi-me a Jairo e confirmei se ele podia me ouvir. Ele respondeu afirmando que tinha uma chamada de conferência para atender e precisava manter isso breve. Ele prosseguiu, informando Miguel sobre sua demissão, afirmando que seus itens pessoais estavam sendo removidos de seu escritório e seriam deixados no saguão com uma janela de 24 horas para recuperação antes do descarte. Jairo mencionou que não seria fornecida nenhuma recomendação para Marta. Pude sentir o medo de Marta enquanto a voz de seu chefe desacelerava. Observando-a a tremer, percebi que ela estava aterrorizada. Apesar de expressar decepção com o comportamento de Marta como membro sênior de sua equipe, Jairo reconheceu seus 29 anos de serviço exemplar. No entanto, anunciou que sua posição havia sido eliminada e ofereceu a ela um papel semelhante em sua instalação. Ele deu a ela uma semana para decidir sobre a transferência e 30 dias para completar a realocação. A tela ficou preta novamente, deixando Marta em lágrimas, enquanto seu parceiro se recostava no sofá. Eu estava propositalmente sorrindo para o canalha. Quando ele me viu, sua raiva começou a crescer. Ele era mais jovem, maior e, eu acho, mais forte. Infelizmente para ele era tão burro quanto um saco de pedras. Enquanto o canalha estava pronto para explodir, mais uma vez acenei com o controle remoto. Apontei-o para a TV e pressionei um botão. A tela se iluminou e perguntei à doutora Cíntia se ela podia me ouvir. O amante e Marta sentaram em silêncio atônito, brancos como fantasmas, e suas bocas estavam abertas. O rosto de uma bela loira encheu a tela. Cíntia dirigiu-se a Miguel, informando de que ela havia pedido o divórcio e que ele deveria esperar ser citado nos próximos dias. Ela declarou sua intenção de permanecer em outro estado com seus filhos e mencionou que havia conseguido manter sua posição no hospital. Ele implorou a Cíntia, pedindo-lhe que reconsiderasse, sugerindo que eles poderiam resolver as coisas, insistindo que seu caso foi apenas um caso passageiro. A expressão no rosto de Cíntia, como visto na tela, indicava seu nojo. Cíntia soltou uma bomba, revelando as demissões repetidas de Miguel, devido à sua infidelidade. Sua investigação adicional pintou um quadro condenatório. Ela listou os nomes das associadas de Marta, detalhando os casos de Miguel com cada uma delas. Marta permaneceu em silêncio enquanto Cíntia ria de qualquer expectativa de uma resposta, declarando Miguel indesejado em sua casa e solicitando seu endereço para seus pertences. Enquanto a tela desaparecia para o preto,
A ameaça de Miguel enviou uma onda de adrenalina através de mim. Sem hesitação, peguei minha C-45, apontando-a diretamente para ele. A visão da arma pareceu fisicamente abalar Miguel, mas eu não vacilei. Estabeleci a lei, dando-lhe uma escolha: sair ou ficar quieto. Seu silêncio era a única resposta aceitável, e felizmente, ele escolheu cumprir. Virando-me de volta para a tela, peguei um vislumbre do rosto lacrimejante de Marta. Sua angústia era evidente. Foi uma visão angustiante, que despertou uma mistura de empatia e determinação dentro de mim. Marta revelou que vinha vendo um conselheiro nas últimas 2 semanas, o que a levou a gemer e chorar. Ela expressou frustração, comentando sobre a ironia de que, apesar de suas ações, ela era quem buscava apoio para a saúde mental. Respondi com uma risada, reconhecendo o absurdo da situação. Mais tarde, contei a Marta uma pergunta perspicaz, feita pela doutora Vasquez, durante nossa sessão de aconselhamento. Ela perguntou se eu entendia o ditado de que o amor é cego, o que me tocou profundamente. Refleti sobre como meu amor por Marta me cegou para seus defeitos, até ao ponto de ignorar sua infidelidade. Apesar do tudo, transmiti a profundidade do meu amor por ela, expressando dúvidas de que ela encontraria alguém que amasse tão intensamente quanto eu. Marta, ainda visivelmente chateada, explicou que pretendia continuar vendo a doutora Vasquez, enfatizando a importância de ter alguém confiável para confiar, especialmente após uma experiência tão traumática. Ela expressou incredulidade quanto à extensão da humilhação e desrespeito que suportou de alguém que ela amava profundamente. No entanto, ela permaneceu otimista, afirmando sua determinação de superar a dor e seguir em frente com o relacionamento. Marta mencionou discutir seus planos para o dia com a doutora Vasquez, que tinha reservas sobre buscar vingança, mas aprovou as 3 primeiras reuniões online como uma forma de retribuição. No entanto, a doutora Vasquez aconselhou contra a próxima reunião online, temendo que pudesse prejudicar a recuperação pessoal de Marta, devido à dor emocional que poderia causar. Considerei isso e reconheci que a doutora Vasquez provavelmente estava correta. A próxima reunião online provavelmente causaria mais mal do que bem. Mas eu não me importava. Esta reunião me machucaria, mas machucaria você também. Enquanto eu segurava o controle remoto pela 4ª vez e o acenava para ela, ela encolheu-se de volta no sofá em pânico. Apontei para a TV e apertei o botão. Todos os olhos estavam fixos na tela, e quando o rosto apareceu, Marta expressou angústia, murmurando do agonia. Era nossa filha, Kelly. Então, Kelly expressou seu amor por mim. Marta gritou, questionando como eu poderia tratá-la tão mal. Kelly interveio, revelando que havia ouvido a conversa de Marta com seu namorado e estava ciente de suas ações e planos. Ela expressou sua decepção e desgosto em relação à mãe, chamando suas ações de grotescas e lamentáveis. Marta tentou se justificar, mas Kelly permaneceu firme, afirmando que o comportamento de Marta era egoísta e egocêntrico. Marta expressou sua profunda solidão a Kelly, explicando quanto sentia falta dela desde que se mudou. Kelly, parecendo perplexa na tela, questionou se Marta estava culpando-a por seus próprios problemas. Marta negou essa acusação, insistindo que não era isso que ela queria dizer, apesar do apelo de Marta para que viesse pessoalmente para conversar. Kelly rejeitou a ideia, citando os planos de Marta de estar com seu novo namorado e sua celebração privada. Kelly revelou sua gravidez e sua intenção de celebrar com aqueles que trazem amor e felicidade. Não a negatividade que consumiu a vida de Marta, afirmando sua autoridade maternal, exigiu um convite. Mas Kelly firmemente recusou, buscando uma celebração isenta da turbulência que Marta representa. Pela 4ª vez a tela ficou preta, enquanto Marta se sentava, visivelmente chateada. Levantei-me e, discretamente, coloquei minha pistola na parte de trás das minhas calças. Anunciei que estava saindo para jantar e voltaria em 2 horas. Dirigindo-me a Marta, solicitei que ela arrumasse seus pertences e itens essenciais, informando que ela não seria permitida de volta até que o tribunal respondesse à minha petição de divórcio. Um processo esperado para levar cerca de 1 semana. Virando-me para o canalha, lembrei-o de minhas capacidades e dei-lhe 3 dias para deixar o estado, advertindo sobre consequências graves se ele permanecesse até segunda-feira. Ao puxar a porta da frente, lancei um último olhar para os indivíduos derrotados e mencionei a suposta beleza do próximo fim de semana. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você.